Meus amigos, nesse módulo, eu quero passar um pouquinho para vocês de um outro pilar cultural, que são os valores, tá? Os valores vão ajudar também muito no dia a dia, para que vocês possam tomar decisões difíceis. Sempre que você vê um problema de performance, algo que gerou uau no cliente, pode ter certeza que vai ter algum valor que você vai conseguir ligar, conectar para reforçar essa cultura no dia a dia na sua empresa. Então eu gosto sempre de começar com um exemplo, que ele é bem bacana, bem prático para vocês entenderem. Imagina o seguinte, eu tenho essa empresa que tem esses 4 valores. É uma empresa que preza pela integridade, pela comunicação, pelo respeito e pela excelência. Então tem essa empresa que tem esses 4 valores, você pensa, poxa, que empresa respeitada. Essa empresa é muito séria, essa empresa é ética, é honesta, essa empresa é incorruptível. Essa empresa não jamais seria permissiva com fraudes e problemas. Mas, se você já estiver um pouquinho antenado para o que eu estou falando, nós estamos falando aqui da Enron, né, que foi um grande caso e escândalo que a gente gosta de trazer para vocês verem, na realidade, o que acontece quando se quebram os valores dentro de uma empresa. Então, passando aqui para vocês, ela foi fundada em 1985, dedicada ao setor energético. Em 2000, ela faturou 100 bilhões de dólares e valia 68 bilhões no mercado de ações. Em 2001, ela passou por uma profunda auditoria do governo. A agência que regula o mercado de capitais americanos, a SEC, descobriu que a Enron reportou durante vários anos lucros muito maiores do que os reais. Quando divulgada a fraude, a empresa se viu obrigada a divulgar perdas milionárias. Sua ação foi de 86 dólares a ação para 30 centavos, 30 cents, em pouco tempo. E aí você consegue ver no slide o declínio, né, de forma muito clara. Uma empresa que chegou a valer 68 bi de mercado, sua ação sendo negociada ali a 86 dólares, até virar pó. Acabou sendo conhecida, né, pessoal, como um dos maiores casos de fraudes contábeis da história. E se você olhar lá, veja como tinha todos os valores. Os valores estavam descritos na parede. O valor estava lá sendo disseminado para a equipe no dia a dia. Pouco importou. Como os valores não foram cumpridos, quando os valores foram feridos nessa gravidade, a empresa deixou de existir. Olha que loucura! Olha o peso de você tomar decisões erradas quando você esquece dos valores. Talvez tenha uma empresa do seu amigo que você saiba que deixou de existir porque quebrou valor. Talvez tenha talento que você tenha perdido porque quebrou valor. Então, tem-se que dar o devido peso aos valores organizacionais para que possam ficar de fato cada vez mais claros. E aí, como a gente pode ver pelo caso que eu passei, não adianta ter belos valores organizacionais se eles não são vividos, pessoal. Se eles não estão sendo utilizados, vividos na prática, defendidos na prática, no dia a dia. Nosso primeiro valor, que está lá na nossa parede, nas recepções, aqui ou em São Paulo, é a garra e consistência. O que precisa ser feito, será feito. Se a gente começa a flexibilizar esse valor, o que vocês acham que vai acontecer? Se a gente mostra que o que precisa ser feito não precisa mais tão ser feito assim, acabou, não tem mais valor. Talvez não tenha mais empresa. E tem 2 casos que eu gosto de trazer, que não são de grandes corporações como a Enron, mas são 2 casos que eu acompanhei de perto, então eu posso falar, né, posso me certificar que são casos reais. O primeiro deles, eu tenho um grande cliente, um grande amigo, e ele sempre, né, obviamente, atentou para a importância da gestão, um cara muito criativo, tem vários negócios de sucesso. E a gente estava fazendo essa definição que a gente vai fazer com vocês, o que é inegociável para a empresa, o que é importante para a empresa dele, o que ele valoriza no dia a dia, o que ele faz sentido, né, ter como valor da empresa. E por ser de uma rede de restaurantes, ele cismou, né, durante a reunião, esse retiro que a gente faz para poder definir os valores, que ele gostaria que pontualidade fosse um dos valores da empresa. Cara, ele falou, pontualidade tem que ser um valor. Por quê? Porque eu acho que é importante, o pedido tem que chegar na hora, a loja tem que abrir na hora, o prato tem que chegar
no tempo previsto para o meu cliente na mesa. Pontualidade é um valor fundamental para a minha empresa. Aí eu baixou a cabeça, pensou e falou: amigo, tudo bem, eu concordo com tudo que você falou, tudo isso é verdade. Pontualidade é importante para a empresa sobre todos esses aspectos. Só tem um problema. Tu nunca chegou na hora para nenhuma reunião com a gente. Para essa reunião de hoje, você atrasou 45 minutos. Se a gente vai colocar isso como um valor, pontualidade, você tem que estar disposto a pagar o preço de ser o exemplo do valor na sua empresa. Ou então é melhor não colocar. Aí ele parou, pensou, coçou o queixo. É melhor não colocar pontualidade não. E quando eu falo esse caso no ao vivo, muita gente ri, por quê? Porque se reconhece, né? Poxa, então ele abriu mão, ele flexibilizou algo que ele queria como valor. Não, pessoal, ele teve maturidade para entender que os valores são maiores do que o desejo dele. Se ele não ia conseguir viver aquele valor de forma consistente, aquele valor seria uma piada. E ter um valor que é uma piada no meio de todos os outros valores, acredite, faz com que todos os outros valores também sejam uma piada. Então, como ele teve essa maturidade e tirou pontualidade, o valor não ficou em xeque. E a empresa tem crescido, prosperado, porque tem valores muito claramente definidos e defendidos pelas principais lideranças. Tudo bem? Um outro exemplo que eu gosto de utilizar, e que ele é mais radical, mas é real, tá bom? Eu tenho uma cliente do segmento de transportadora, que ela estava começando sua operação de transportes. Então ela tinha até então um caminhão comprado para iniciar uma transportadora. Logo, se ela só tinha um caminhão comprado, significa que todo o faturamento dependia daquele caminhão começar a operar. Tinha feito as contas, etc. Beleza, o caminhão vai chegar dia tal, já vou começar a faturar. Quando eu começar a faturar, vou poder quitar meus compromissos da empresa, vai rodar, beleza. Tranquilo. Planejamento feito, o caminhão comprado, tudo lindo. A empresa dependendo desse caminhão para faturar. Como ela é em Fortaleza, o caminhão estava vindo de São Paulo, parou numa barreira de fiscalização e o fiscal percebeu que o tanque, né, era um caminhão de combustível, ele estava fora dos parâmetros aceitáveis pela legislação. E que por esse motivo, o caminhão não poderia seguir viagem. Imagina você, dono dessa transportadora, dependendo desse caminhão para começar a faturar, cliente esperando para poder mandar o que tinha que mandar, tudo dependendo desse caminhão, seu motorista liga falando: amiga, seguinte, estava indo com um caminhão para Fortaleza para que a gente pudesse começar a operação, mas parei nessa barreira fiscal e ele está dizendo que eu não vou poder seguir viagem, o caminhão vai ter que ficar até ser regularizado. Imagina como é que eu vou regularizar um tanque, eu tenho que mandar para a fábrica de novo. Eu não vou poder seguir viagem com o caminhão como está. E aí ficou aquele disse-me-disse, ele pegou e falou, mas seguinte, e aí estamos no Brasil, o fiscal falou que se der um agrado para ele, a gente pode seguir viagem. O que você faria se fosse o dono dessa transportadora? Pare e pense aí um pouquinho o que você faria se fosse você nessa posição de, caramba, então para o meu negócio começar a operar, eu posso pagar, eu lembro até o valor, era R$300. R$300 de suborno para poder liberar meu caminhão, ele subir, continuar a viagem, eu poder finalmente faturar, começar a fazer minha empresa rodar, operar e viabilizar o que eu tinha planejado. Quantos pagaram esse suborno? R$300. Quanto custa um caminhão desse? Mais de R$500 milhões. Com implemento, fácil, uns R$700 mil. R$300 e o caminhão subiria a viagem. Anota aí no papel se você teria pago ou não. Ela não pagou. Ela tem um valor que é respeitar as normas, aos procedimentos e à segurança, baseado na ética. Se ela tivesse pago os R$300, ela teria mostrado para toda a empresa dela que aquele valor é bobagem, que todo mundo pode oferecer suborno e talvez até pedir suborno. Ela tomou uma decisão dura, e eu já falei que liderança se prova nos momentos difíceis, cultura você mostra nas decisões difíceis. Na mesma hora, ela nem pensou, falou, pode deixar o caminhão aí, estou mandando sua passagem de avião para você retornar, vou acionar os advogados e a gente vê o que faz.
Só o que ela pagou de passagem para esse motorista voltar, só o tempo perdido, imagina o tamanho do prejuízo. R$300. Sendo sincero, não consigo nem fazer juízo de valor de quem teria pago para poder seguir a viagem. Mas ela não abriu mão dos valores na hora que ela foi colocada contra a parede. Hoje, a equipe dela sabe que aquele valor de ética é vivido porque tem uma liderança, que é um exemplo inquestionável daquele valor. E não é nada mais, nada menos que disso que eu espero de quem está fazendo o FL. A gente tem que se manter, eu já falei da guarda, né, de guarda alta, porque em algum momento a gente vai falhar, não estou falando de falha ética, né, mas em algum momento a gente pode falhar em relação a algum valor. O importante é corrigir rápido, é reconhecer sua vulnerabilidade ao ter falhado com o valor da sua empresa, e você pode falhar, pode acontecer com você, mas você corrigir o Bruno, você ser consistentemente esse exemplo dos valores da sua empresa. Fazer esse exame de consciência de todo dia. Para o que tem lá na parede da minha empresa. Eu sou o reflexo correto? Eu sou a melhor projeção para que a minha equipe tenha sobre os valores da minha empresa? Tenho certeza que isso vai te ajudar muito a refletir, a pensar. Por quê, pessoal? Quando eu falo de valores, eu falo necessariamente de princípios e convicções que vão orientar o relacionamento da empresa com seus clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros, concorrentes e a sociedade. Então, como a gente tem um valor de garra e consistência que precisa ser feito, será feito, se a gente vê alguém que está de corpo mole, não está querendo fazer o que precisa fazer, essa pessoa não vai durar aqui na PWR. Até para a gente se relacionar com quem não tem essa mesma dinâmica, vai ficando mais difícil, porque a gente vai ficando mais impaciente, a gente quer ver as coisas acontecendo. E, por favor, eu queria uma atenção especial quando você for fazer momentos, né, de análise de valores, de recrutamento, etc. Que valor, pessoal, você tem que identificar em quem você está procurando. Você não vai conseguir treinar, transformar alguém que não vive um valor da sua empresa em alguém que passa a acreditar. Ele não é algo técnico, ele não é uma habilidade, ele é um valor da sua empresa. O seu papel como líder é identificar quem vive aqueles valores, seja um novo talento, seja um processo de recrutamento e seleção, seja um processo de reconhecimento, e fazer com que aquele seja o padrão, né, inquestionável que você quer dos valores dentro da sua empresa. Então eles vão ser essa essência da filosofia da sua empresa para alcançar o sucesso. Eles são a base, né, os pilares da cultura corporativa. Eles dão um senso de direção comum e servem de referência para comportamento do dia a dia. Volto lá no case das Apos. Quando aquele colaborador se viu diante daquela questão da pizza, o que ele fez? Que a gente falou nas aulas anteriores. Ele nem pensou, ele viu lá o valor, pensou de forma inconsciente, ele já tomou a decisão correta, e aquela decisão correta, por ele ser alinhado, estava diretamente ligada aos valores da empresa. Então, um valor bem definido, ele ajuda inclusive a encerrar a discussão. Minha equipe não precisa me perguntar se tem que virar à noite fazendo um relatório para a apresentação do dia seguinte. Não está lá? O que precisa ser feito será feito? Pronto. Quando eu vou ter discussões com os meus sócios, o valor, ele encerra qualquer discussão. Raduan, acho que erramos nisso, nisso e nisso. A gente feriu esse valor. O valor, pessoal, é uma ferramenta fortíssima de feedback. Ele te ajuda a tangibilizar demais feedback. A gente vai falar já já disso nas atividades, tá bom? E aí, eles têm a capacidade, como eu disse, de encerrar qualquer discussão. E por quê? Porque ele tem esses dois nortes, né? O que importa para a nossa empresa e o que é inegociável para a gente. O que eu não vou negociar, nem a pau. Quais serão, fazendo analogia, né, ao case que a gente citou da nossa amiga empresária, que eu não vendo por dinheiro nenhum no mundo? O que é inegociável para a tua empresa? É um ponto, de fato, de discussão, que exige um tempo, né, de maturação, você pensar o que é importante para você, e eu vou te já, no nosso andamento, eu vou te explicar como construir esses valores. Mas eles, pessoal, de fato, eles encerram qualquer discussão. Não tem eu acho. Se eu apresento um fato, um dado, a gente vai falar em outro módulo sobre feedback para vocês. Mas se eu apresento para um membro da minha equipe, se eu apresento para um sócio, para quem quer que seja, um feedback, e ancora esse feedback num valor, ele encerra qualquer discussão.
Tem um valor nosso que é meritocracia e autorresponsabilidade. Você é os seus resultados. Autorresponsabilidade. Ah, mas não sei o quê. Você fez? Não. Ah, mas o cliente... Você fez? Não. Então pronto, autorresponsabilidade. Ah, eu falei, ele não entendeu. Autorresponsabilidade. Por que ele não entendeu? O que você errou na comunicação? Putz, é verdade. Não vivi autorresponsabilidade. Ponto. Ele encerra a discussão. Um valor bem definido, bem amarrado, ele vai encerrar discussões, inclusive em mesa de sócio. E traz o quê? Se por um lado ele te ajuda, né, nas decisões difíceis, porque ele tangibiliza melhor as decisões difíceis, por outro, ele deixa aberto o caminho, a porta para quem não vive esses valores. Então tudo vai se condensando, tá bom? Como é que a gente vai construir esses valores, né, usando aqui as atividades? Primeiro, eu queria que vocês descrevessem quais características você gostaria que todo colaborador seu tivesse. Então, de 5 a 10 valores. Eu queria que o cara tivesse garra, queria que tivesse ambição, queria que tivesse desejo pela meritocracia, foco no crescimento, foco no desenvolvimento, foco no resultado. Só não vai colocar foco em tudo, porque não existe foco em tudo, né? Obviamente. Então, você vai descrever de 5 a 10. Wilson, eu tenho muita dificuldade de falar de mim. Vou dar uma segunda dica. Pega o seu colaborador, que é o de melhor performance, que mais vive os valores, né, que você tem uma melhor identificação, que dá mais resultado, e descreve 5 a 10 características dessa pessoa. Então já vai te dar um norte bem legal. Para cada valor, você vai construir uma frase, né, contando o que cada um deles significa para a sua empresa. Quando eu digo o quê? Característica, garra e consistência é o nosso valor, eu sempre coloco uma frase que ajude a explicar aquele valor. Eu sempre vou partir do princípio que ter uma frase vai ajudar a explicar. A pessoa que lê, dá tão claro que ele sabe, garra e consistência, o que precisa ser feito será feito. Verdade. Meritocracia e autorresponsabilidade. Você é os seus resultados. Simplicidade. Simplifique e foque no essencial. Empreendedorismo. Vivenciamos, influenciamos e impulsionamos a atitude empreendedora. Então aqui são alguns exemplos dos nossos valores que vão te ajudar a poder resolver essas questões. Tá bom? Vou fazer minha cara de pause antes de passar para a próxima atividade, para você poder dar o pause e poder preencher todas essas atividades. Beleza? Uma outra atividade, pessoal, e essa ajuda no feedback, seja para sócio, para colaborador, que é muito bacana, isso aqui dá um resultado que vocês não imaginam, que é forçá-los a fazer uma reflexão da sua equipe, até entre sócios, da vivência dos valores pelas lideranças da empresa, por quem você acha que hoje precisa ser avaliado. Muitos de vocês não têm nenhum processo de avaliação de desempenho feito e estruturado no negócio de vocês. E essa ferramenta, ela ajuda a trazer isso para a prática do dia a dia. Essa ferramenta vai ser enviada para vocês, tá? Pela plataforma, então fiquem tranquilos. Se você olhar essa ferramenta, ela é legal e simples. Por quê? Porque aqui nas linhas eu tenho o nome dos colaboradores, certo? Nome dos colaboradores, então eu posso colocar quantos colaboradores eu quiser para avaliar. Então eu coloco aqui, vou avaliar o Rafael. Pronto. E aqui na coluna, à minha esquerda, você vai listar qual o valor. Ah, garra. Tá? Linda a letra, né? Meritocracia. Gratidão. Pronto. Eu vou descrever os valores que eu fiz no exercício anterior, tá? Antes de dar play de novo para essa nova atividade. E vou colocar aqui de 0 a 10 quanto eu avalio essa pessoa em relação a esse valor. Então, garra, de 0 a 10, o quanto eu avalio o Rafael. Só essa reflexão, pessoal, já vai trazer tanto insumo para o feedback, tanto insumo para você poder passar para o Rafael onde ele pode melhorar, e principalmente vai te mostrar que cultura importa. O Rafael vai entender que agora os valores são que vão nortear as decisões que ele vai tomar e as ações que ele vai ter no dia a dia. Porque ele está sendo avaliado pelos valores. Mas a gente quer dar feedback no achismo, feedback muito aberto, feedback muito expansivo que não gera mudança. Feedback, como eu estou lhe sugerindo aqui de forma simples, repito, a gente vai ter um módulo sobre feedback, vai trazer a mudança que você precisa se for bem amarrado pelos exemplos, tá bom? Então você vai avaliar de 0 a 10. Aqui, né? 7. Valor 2, meritocracia, acho que é 8.
Gratidão, acho que é 3, acho que ele externa pouca gratidão, não vive a gratidão, vive reclamando. Então pronto, tá bom? Aí você vai pegar aqui, ó, qual a média dos valores? Vou puxar aqui a calculadora para facilitar. 7 mais 8 mais 3 dá 18. Dividido por 3 vai dar 6 a média desses valores. Certo? E você pode depois colocar a média geral das pessoas, etc. Então, se o Rafael tem uma média 6, a gente olhar aqui, ó, eu tenho que recuperar meu amigo Rafael. O feedback tem que ajudá-lo a chegar aqui, ó, a ser alinhado culturalmente, que é média 8, média 10. E quando você descrever os valores, você vai entender em quais valores estão pecando. No exemplo que eu citei aqui, acredito que ele esteja pecando em gratidão e pode melhorar na garra para chegar no 8. E o segredo vai ser trazer feedbacks por meio de fatos e dados que corroboram essa decisão. Eu acho que faltou garra no dia tal, eu acho que você não demonstra gratidão, você vive reclamando pelos cantos. E depois a gente vai falar um pouquinho de PDI, vai ter uma ferramenta específica para isso. E aqui você pode listar qual o plano de ação, o que ele vai fazer para poder melhorar em relação a esses valores e se mostrar alinhado culturalmente, ser bem alinhado pelos valores da empresa. Perfeito? Então, essa é a nossa segunda atividade dessa aula. Ela é diretamente relacionada à atividade anterior. E repito, isso daqui, pessoal, que dá os maiores e melhores resultados no dia a dia. Porque tangibiliza feedback, que eu sei que é uma grande dificuldade da maioria de vocês. Então, não deixem de aplicar, por gentileza, trazendo os follow-ups, mas executem. O que faz a diferença para quem faz o FLCR é quem executa essas ferramentas e essas atividades que a gente vai fazendo e passando. Tá bom?